Salve, salve, nação rubro-negra! Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. A novela envolvendo a negociação por Alain e De La Cruz ganham novos capítulos nesta sexta-feira. Empresário de Bruno Henrique traz quentinha sobre renovação do atacante com o Flamengo. Sampaoli revela estratégia de jogo ousada para o Flamengo. Mengão expande leque de contratações e define o próximo alvo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O primeiro jogo da final da Copa Rio Sub-17 entre Flamengo e Fluminense foi realizado ontem e cheio de emoções, e o Mengão venceu o tricolor por 3-2 em uma partida eletrizante realizada em Xerém. Os gols foram marcados por Lucian, Felipe Tereza e João Vitor, garantindo a vantagem para o time rubro-negro. A disputa entre as equipes de base dos dois maiores clubes do Rio de Janeiro foi de tirar o fôlego do início ao fim. O Flamengo mostrou sua força e habilidade, abrindo o placar logo a 1 minuto de jogo com Lucian. No entanto, o Fluminense virou, não se intimidou e saiu para cima e conseguiu aí o resultado de 2-1. A partida seguiu intensa, com chances para ambos os lados, mas o Mengão mostrou a sua determinação e virou o placar com gols de Felipe Tereza e João Vitor aos 45 minutos do segundo tempo, que garantiu a vitória suada. Com o resultado positivo fora de casa, o Flamengo leva uma vantagem para a segunda partida da final, que vai acontecer na próxima semana na Gávea. Mengão vai contar com o apoio de sua torcida para confirmar o título da Copa Rio Sub-17 e consolidar aí a sua superioridade sobre o Fluminense. Beleza, garotada? Nessa semana da data FIFA, que as equipes não estão tendo jogos, o Bruno Henrique ele tem aproveitado para melhorar ainda mais a sua condição física para convencer a diretoria do Flamengo a renovar o seu contrato. Vale lembrar que o vínculo dele vai até dezembro de 2023. Segundo informações do GE.com, o Braz e o Rodolfo Landim pretendem fechar um acordo contratual de 2 anos, indo até dezembro de 2025. Apesar dessa informação, o empresário do jogador, o Denis Ricardo, garantiu em entrevista que o clube ainda não apresentou uma proposta para sua renovação. Aspas, o Bruno teve alguns contratempos na reta final de recuperação e agora está 0 bala. Já está confiante e vocês viram no último jogo como foi, até emocionando muita gente. Agora é hora de pensarmos com calma em resolver tudo. O que pedimos ao Flamengo apenas foi que resolvessem a renovação antes dele poder assinar um pré-contrato com outras equipes, para evitarmos aí especulações chatas, disse lá o agente do jogador. Todos sabem que ele quer seguir no Flamengo e que ainda há tempo para resolver isso aí. O Spindle ficou de nos procurar e não tenho dúvida que isso vai acontecer, concluiu lá o nosso querido Denis, empresário do Bruno Henrique. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Flamengo deve renovar agora com o Bruno Henrique ou esperar até o final do contrato para ver como ele se comporta fisicamente até lá? Ou corre o risco dele assinar aí um pré-contrato com outra equipe a partir de julho? O que você acha? Renova agora ou renova lá em dezembro? Coloca aí. E aí, meu amigo, minha amiga, se você gosta do meu trabalho, acha que ele merece o seu reconhecimento, então chegou a hora, não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, me dá esse crédito, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, valeu, tamo juntos! Em entrevista divulgada pela Flá TV na tarde desse sábado, Sampaoli revelou que tem o seu projeto de jogo para a equipe rubro-negra, uma estratégia bastante ousada. Aspas, nós vamos atacar com 6, às vezes com 7. Temos que fazer trio de ataque ou dupla de ataque nas laterais, mas vão ser sempre 6, no mínimo. Não vamos atacar com menos de 6, destacou o técnico. Aspas, mas às vezes o Manchester City, time mais ofensivo do mundo, joga com 4 zagueiros para conter a transição. Hoje a transição pode fazer com que o Flamengo perca um jogo. A minha obrigação é pensar num projeto de ataque
que não perca com a transição. A transição hoje no Brasil é muito rápida, muito precisa, ainda com campos ruins, porque tem jogadores muito velozes. Completou lá o nosso querido Sampaoli. A novela envolvendo a negociação Flamengo e Atlético Mineiro pelo Alan ganhou novos capítulos nessa sexta-feira. Após fechar com o Filipão, o Galo decidiu não vender mais o volante ao Flamengo. A informação foi dada inicialmente pelo jornal O Tempo de Minas Gerais. Além da chegada do Filipão, pesou também na decisão do Atlético Mineiro a dificuldade em achar um substituto para o Alan. O Galo sabe que dificilmente conseguiria um jogador do mesmo nível sem investir alto. Apesar da mudança do cenário, o Flamengo vai manter a sua postura de insistir no Alan, segundo o jornal O Dia. O rubro-negro entende que o desejo do jogador em se transferir para o Ninho do Urubu pode sim compensar a seu favor. O Alan já havia se acertado com o Flamengo e aguardava apenas o acordo com o Atlético Mineiro para defender o time carioca. O Flamengo pagaria 7,5 milhões de euros, além de bonificações para contratar o jogador. Aí eu te pergunto, você acha que o Alan ainda vem para o Flamengo, mesmo com o Filipão lá? Coloca aí. Pouco mais de um mês após tirar o preparador de goleiros Rogério Maia do Atlético Mineiro, o Flamengo buscou outro profissional na cidade do Galo. Trata-se de Vitor Aurélio, que atuava como coordenador de captação da base da equipe mineira. Vitor, de 36 anos, fará a mesma função no Flamengo. Carioca e formado em Educação Física pela UFRJ, trabalhou 11 anos no Botafogo, clube aí que deixou em 2020. Ficou 6 meses no Bahia antes de chegar no Atlético Mineiro em abril de 2021. Seja muito bem-vindo, meu querido Vitor. Após vencer o Madureira por 5-1 em Conselheiro Galvão, no jogo de ida das quartas de final, o Flamengo voltou a vencer o tricolor suburbano nesse sábado na Gávea, agora por 3-0, e alcançou 8-1 no placar agregado. Os gols foram marcados por Pedrinho, Mateusão e Rodriguinho. Com esse resultado, o Flamengo vai enfrentar o Fluminense pelas semifinais do Campeonato Sub-20, o Carioca, no próximo sábado, dia 24, com o mando de campo da equipe de Laranjeiras. O Fla-Flu decisivo, valendo vaga na grande final do estadual, vai ser realizado na Gávea no dia 1º de julho. Hoje tem um jogão de bola pelo Brasileirão Feminino. O Flamengo enfrenta o Santos no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, no campo do Volta Redonda. E vai ter a transmissão da TV Globo em canal aberto a partir das 16 horas, horário de Brasília, para todo o Brasil, exceto São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraíba. O Flamengo foi o 5º colocado da primeira fase com 31 pontos, enquanto o Santos teve um ponto a mais, 32, e ficou em 4º. Os times se enfrentaram na estreia do Brasileirão com uma vitória do Santos por 3-0. O mata-mata do Brasileiro Feminino é disputado em jogos de ida e volta. Os melhores colocados na primeira fase fazem a segunda partida em casa, como é o caso aí do Corinthians, Palmeiras, Ferroviária e Santos. E em caso de igualdade na soma dos placares, 2 empates ou uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. Provável escalação do Flamengo: Bárbara, Rayane, Agostina, Cida e Jucinara, Kailane, Cris e Duda, Leidiane, Crivellari e Sole James. E bora lá, meninas! Segundo informações do Coluna do Fla, o Fortaleza ofereceu ao Marinho um salário de R$700 mil por mês, bem próximo dos 800 que ele ganha atualmente aqui no Flamengo. A parte financeira foi o ponto que atrapalhou aí o acerto do Marinho com São Paulo. O time paulista não quis pagar o jogador, que recebe atualmente um salário muito grande no Flamengo. O Marinho tem 60 jogos pelo Mengão, 6 gols marcados e 9 assistências. Bahia, Cruzeiro, São Paulo, América Mineiro e Curitiba também procuraram o jogador desde o início dessa temporada. Com a saída do Marinho, o Flamengo vai economizar aí com os salários dele até dezembro R$4 milhões. Maravilha! Excelente notícia, né? O Flamengo organizou de vez a rotina do Gabigol nesse sábado. Após um período afastado do restante do elenco por conta de trabalhos específicos para se recuperar de vez de uma lesão no quadríceps, ele deve ser reintegrado ao grupo
ao longo da próxima semana. A medida faz parte da programação do Departamento Médico do Flamengo, que deseja zerar todas as contusões nesse período de data FIFA. O Gabigol ficou de fora dos treinos com o grupo desde quarta-feira para realizar atividades de fortalecimento muscular na academia. Ele está se dedicando fortemente no dia a dia para ficar à disposição do Sampaoli já para o jogo contra o Bragantino na próxima quinta-feira, dia 22, lá em Bragança Paulista, em São Paulo. Tudo vai depender de como ele vai retornar aos treinos de em campo ao longo dessa semana. A outra boa notícia para o torcedor do Mengão é a situação do Mateuzinho. O lateral segue em recuperação de lesão na tíbia da perna esquerda e, assim como o Gabigol, ele vai voltar aos gramados na próxima semana. A ideia é iniciar o trabalho de transição do jogador, cujo retorno está previsto para o próximo mês. Ao contrário do que se planejava ao longo da semana, o Flamengo vai ter uma folga a mais durante o período data FIFA. Depois do recesso de segunda-feira e terça, o elenco do Flamengo também vai ficar de repouso hoje, antes de retornar aos trabalhos amanhã. O objetivo é descansar por conta da semana cheia que vem por aí. A última parcial de ingressos para o jogo entre Flamengo e Alcas, que vai acontecer no dia 28 agora, no Maracanã, às 21h30, horário de Brasília, mostrou que 57 mil ingressos já foram vendidos. Os setores norte, sul, leste superior, leste inferior, oeste inferior estão esgotados. Restam apenas o Maracanã mais. Os ingressos para esse setor são de R$ 256,25 para sócio diamante, R$ 437,50 para meia e R$ 800 inteira. Recentemente, conselheiros do Vasco realizaram uma abertura de investigação para checar um fato um tanto quanto curioso. Saber se Luiz Melo, CEO do clube, era sócio do Flamengo antes de tomar posse. E nesse sábado, o caso ganhou mais um capítulo. De acordo com o portal Atenção Vascaínos, foi comprovado mesmo que o Luiz Melo era sócio do Flamengo quando assinou a ata de posse. O caso deve gerar confusão, né? Pois, segundo as regras impostas aí pela criação da SAF, é proibido qualquer vínculo associativo com outros clubes ou entidade de prática esportiva. A investigação foi iniciada após o CPF do Cartola constar como ativo no quadro de sócios torcedores do Flamengo. E a torcida do Vasco, inclusive, levantou a hipótese de que não é só esse aí, não. Tem mais membros na SAF que podem ser flamenguistas enrustidos. O Conmebol divulgou na noite da última sexta-feira a nova data para o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores 2023. Os jogos serão definidos no próximo dia 5 de julho, às 13 horas, horário de Brasília, na sede da entidade em Luque, no Paraguai. Entre os brasileiros, Palmeiras e Atlético Paranaense já garantiram classificação para a próxima fase da Libertadores. Mengão está quase lá, né? Basta fazer aí um empate contra o Alcas. De acordo com o jornalista Fred Gomes, o Flamengo segue sonhando com Alain e De La Cruz e não jogou a toalha ainda. Inclusive, o De La Cruz fez um golaço agora no sábado. Mesmo assim, estuda outras opções no mercado, mas os nomes que estão sendo guardados a 7 chaves, a diretoria não fala. E assim, em breve, a torcida pode conhecer um terceiro jogador que está na mira do Mengão. Um reforço para o sistema defensivo não está descartado aí no momento. A ideia é ter um zagueiro no radar, porque o Pablo não tem mais espaço no Flamengo e a renovação do Rodrigo Caio, ela é tida como improvável. O Atlético Mineiro está decidido a continuar com o Alain no elenco depois da chegada do Filipão, que solicitou a permanência do jogador em Belo Horizonte. Já foi noticiado que o Flamengo efetuou a compra de 50% dos direitos econômicos do Nicolás de la Cruz junto ao Liverpool de Montevidéu, no Uruguai. Mas a outra metade do passe pertence ao River Plate. O Flamengo tenta a sua liberação e ofereceu 8 milhões de euros, cerca de 42,2 milhões de reais, aos argentinos pelos 50% restantes, mas eles não toparam, porque acharam a pedida fora dos seus planos. Aí eu pergunto, você ainda acha que o Alain e o De La Cruz vêm para o Flamengo? Coloca aí.
Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar aquele abraço pro meu amigo Jefferson, lá de Belo Horizonte, pro Francisco Pereira, lá de Teresina, Piauí, pro Vilamar Pinho, de Imperatriz, no Maranhão, pro meu amigo Júnior Lima, de Governador Arce, no Maranhão, pra minha amiga de sempre, que tá sempre aqui comigo, Adriele de Jesus, de Feira de Santana, na Bahia, pro Reginaldo Souza, de Marabá, no Pará, pro Israel Barreto, outro cara que tá comigo desde o começo, lá do Maranhão, e pro doutor Aguinaldo Souza, de Bom Lugar, no Maranhão. Valeu, galera, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado e pra cima deles, Mengão!